Meu nome é Benedita, mas pouca gente me chama assim. Na maior parte da minha vida fui apenas a negrinha, a mucama, a velha. Tenho 94 anos e até hoje meu corpo ainda carrega as marcas do cativeiro. Fui escrava a vida inteira mesmo quando disseram que a escravidão tinha acabado. O que acabou foi o papel assinado. A corrente, o medo, a humilhação. Esses nunca acabaram. Nasci em 1888. 3 meses antes da tal Lei Áurea. Minha mãe, Esmeralda, foi quem me deu à luz debaixo de um pé de jambo, lá nos fundos da fazenda São Jerônimo, no sertão da Bahia. Ela dizia que fui parida entre a dor e a esperança. Dor porque sabia o destino que me aguardava. Esperança porque rezava para que eu fosse a última de nossa linhagem a carregar correntes. Mas o tempo se encarregou de matar essa esperança. Com poucos dias de vida, fui levada para dentro da casa grande, para ser criada como ama de leite de um dos filhos dos senhores. Minha mãe continuou na senzala, até o dia em que sumiu. Diziam que tinha fugido. Eu sabia que não. Ela foi castigada até a morte por ter escondido um pedaço de pão seco para mim. Nunca mais a vi. Fui criada entre o desprezo e a obrigação. A senhora da casa dizia que me alimentava por caridade, mas me fazia dormir no chão da cozinha. Cresci servindo, lavando, passando, apanhando. Se chorava, era insolente. Se calava, era dissimulada. Não havia jeito certo de ser. Com 9 anos já cuidava dos outros meninos brancos como se fossem meus irmãos, mas nunca fui tratada como igual. Uma vez, o pequeno Joãozinho me chamou de irmã. Levou uma surra que lhe marcou a alma mais do que o lombo. Quando chegou a adolescência, meu corpo deixou de ser só instrumento de trabalho. Passou a ser também objeto de desejo dos homens brancos da casa, dos filhos, dos amigos, de quem bem quisesse. Não podia dizer não. Nunca pude. Aprendi cedo a separar meu corpo da minha alma. Foi assim que sobrevivi. Aos 16, pari meu primeiro filho. Não sei quem era o pai. Podia ter sido qualquer um deles. Dei o nome de Esperidião, em homenagem ao meu avô, que havia sido trazido de Angola em um navio negreiro. Mas me tomaram meu menino com 3 dias de vida. Disseram que ia ser criado na cidade, como criado de confiança. Nunca mais o vi. Pari mais 2, Carolina e Benedito. Consegui esconder Carolina por 4 anos até que descobriram e a venderam como empregada para uma família no sul. Benedito ficou comigo um pouco mais, até os 7. Depois também foi levado. Passei a vida esperando cartas, notícias, sinais. Nunca vieram. A abolição foi uma mentira. Na fazenda, ninguém nos avisou que éramos livres. E mesmo quando soubemos, não tínhamos para onde ir. Sem terra, sem família, sem nada. Os mesmos senhores que nos exploraram continuaram a fazer isso, só mudaram os nomes. De escravo para serviçal. De cativeiro para trabalho. Mas o chicote, esse nunca deixou de estalar. Agora nesta cadeira de balanço, com meus pés tortos pelo trabalho e as mãos calosas que já não sentem direito, conto minha história. Não porque acho que vai mudar o mundo, mas porque quero que quando eu me for, alguém saiba que existi. Que lutei, que amei meus filhos, que rezei todas as noites para que o sofrimento acabasse, mesmo que só para eles. Meu nome é Benedita. E esta é a história de quem nunca foi livre. Quando a última patroa morreu, eu tinha 53 anos. Já tinha cabelos brancos, as juntas doíam como se carregassem todo o peso do mundo. Achei que, com a morte dela, talvez eu pudesse ir embora, procurar meus filhos, ou ao menos viver meus últimos anos em paz. Mas o filho dela, o senhor Damião, logo me informou: "A casa precisa de você, Benedita. Afinal, quem mais vai cuidar disso tudo?" Disse isso enquanto me entregava um avental novo como se fosse presente. E então continuei. Por mais 20 anos. Cuidando dos filhos dele, limpando vômito de festas, servindo comida que nunca provei. Minha cama era o colchão velho atrás da despensa. O mesmo em que eu acordava durante a noite com dores nas costas e lembranças que voltavam sem piedade. Lembranças de todos os filhos que não pude criar. De todas as vezes que fui calada com uma bofetada ou um olhar frio. De todas as manhãs que rezei por justiça, sem nunca saber se Deus me ouvia.
Um dia, um rapaz da cidade apareceu na fazenda. Era do governo, disse. Veio contar que agora todos tinham direito a uma pensão, que podíamos requerer algum dinheiro por serviços prestados. Eu sorri. Pensei, serviços prestados? Será que sabem que fui escravizada por mais de 50 anos? Que nunca recebi salário, que minha juventude foi roubada, minha família arrancada de mim? Mas quando fui até a cidade, com minha melhor roupa, uma saia antiga e um lenço florido que uma das filhas da senhora me deu, o rapaz do cartório riu. Dona Benedita, não tem nenhum registro seu aqui. A senhora existe desde quando? Fiquei parada, sem saber o que dizer. Porque para eles eu não existia. Era só mais uma negra velha sem papel, sem nome oficial, sem história que valesse ser contada. Voltei para a fazenda e chorei por dentro. Não que fosse novidade. A gente aprende a engolir o choro ainda menina. Mas naquele dia, senti como se minha alma tivesse sido apagada. Foi ali que decidi sair dali. Com a ajuda de uma moça da cidade chamada Rosângela, arrumei um quartinho pequeno nos fundos de uma igreja abandonada. Em troca, limpava os bancos e varria o pátio. Parecia pouco, mas era minha primeira liberdade verdadeira. Eu podia dormir até a hora que quisesse. Podia sentar no sol. Podia cantar baixinho sem medo de levar bronca. Era quase um milagre. Foi nessa época que reencontrei Carolina. Ou melhor, ela me encontrou. Uma mulher alta, com o mesmo olhar da minha mãe. Entrou na igrejinha um dia e me chamou pelo nome. Benedita, disse. Eu sou a Carolina. Meus joelhos falharam. Meu coração quase explodiu. Eu toquei o rosto dela como quem toca um sonho. Ela tinha conseguido fugir daquela vida. Estudou. Virou costureira. Tinha filhos. Tinha uma casa. E tinha voltado para me buscar. Aquela noite, não dormi, só agradeci. Pela primeira vez, algo tinha voltado para mim. Um pedaço da minha história que não foi roubado. E então, comecei a escrever. Carolina me deu um caderno. Com as mãos trêmulas fui contando tudo. Cada dor, cada perda. Cada detalhe da vida que o mundo tentou esquecer. Porque agora, eu sabia. Minha história não ia morrer comigo. Depois que Carolina me levou para morar com ela, tudo parecia novo mesmo que fosse tarde demais para recomeços no sentido mais comum. Era uma casa simples, em Salvador, com paredes descascadas e cheiro de comida boa. Os netos dela corriam pelo quintal e me chamavam de Bisa. Eu sorria. Ninguém ali sabia o peso da palavra liberdade como eu. Nos primeiros meses, estranhei tudo. A cama macia, as refeições sem pressa, os domingos sem obrigações. Pela primeira vez na vida, ninguém me mandava fazer nada. E isso, mais do que qualquer corrente, me fazia sentir perdida. Carolina me levava às consultas médicas, me ensinava a tomar os remédios certinhos e a escrever meu nome. É importante, mãe. A senhora tem que ser dona da sua história. Ela falava com orgulho. Mas eu ainda carregava vergonha. Como contar que nunca tive um aniversário? Que nunca tive um retrato meu de criança? Que nunca fui chamada de filha, só de cria? Um dia, na fila do posto de saúde, uma mulher branca me perguntou: a senhora foi empregada por muitos anos, né? Eu respondi que sim, mas por dentro gritei: não fui empregada, fui escrava. Só que engoli o grito, porque há dores que de tão antigas já não encontram mais saída. No bairro, todos conheciam Carolina como uma mulher forte, lutadora. Quando me apresentavam como a mãe dela, vinham os olhares. Alguns curiosos, outros cheios de dúvida. Ninguém dizia nada, mas eu sentia. Como assim? Essa negra tão velha é mãe dela. A cor da pele de Carolina era mais clara, o cabelo mais liso. Mas nos olhos. Nos olhos éramos iguais. Foi numa dessas tardes de primavera que um jovem chamado Caio, estudante de história, veio visitar Carolina. Ele trabalhava num projeto da universidade sobre memória oral de pessoas idosas. Quando soube de mim, quis me entrevistar. No começo recusei. Para que desenterrar essas coisas? Mas Carolina me olhou firme e disse: porque se a senhora não contar, ninguém vai saber. E o silêncio é a maior das violências.
Aceitei. E foi assim que pela primeira vez falei em voz alta que fui vendida, que fui espancada, que meus filhos foram tirados de mim, que o Brasil não me libertou, me escondeu. Caio gravava tudo. Eu falava devagar, entre pausas longas e lágrimas secas. E a cada palavra eu me sentia mais viva, como se contar minha dor fosse uma forma de devolver-me a mim mesma. Dias depois, ele voltou com uma foto impressa. Era uma imagem minha, sentada na varanda de Carolina, sorrindo com o neto no colo. Quero que a senhora se veja assim, disse ele. Como uma mulher que resistiu. Chorei, porque naquele momento entendi. Resistir é também se permitir ser feliz, mesmo que a felicidade venha tarde, mesmo que venha cansada. Comecei a escrever mais. Carolina me ajudava com as palavras difíceis. Dizíamos que era nosso livro, e cada página era um grito contra o esquecimento. Um dia, sonhei com minha mãe. Ela me abraçava sob o pé de jambo e dizia: Você cumpriu, minha filha. A corrente que te amarrou agora se transformou em história. Acordei em paz. Mas sabia que minha história ainda precisava chegar a mais ouvidos, para que outras beneditas não fossem silenciadas, para que outras mulheres negras soubessem que existe força até na dor mais funda. Hoje, enquanto escrevo estas últimas linhas, sei que minha hora se aproxima. O corpo não responde como antes. Os olhos embaçam com mais frequência, e o frio parece morar dentro dos ossos. Mas não tenho medo. Pela primeira vez em toda a minha vida, não tenho medo. Carolina me cobre com o xale azul que costurou especialmente para mim. Ela diz que sou a alma da casa, e eu sorrio, mesmo sabendo que logo serei memória. Mas uma memória viva, contada, lembrada, e isso ninguém pode apagar. Nos últimos meses, Caio voltou muitas vezes. Trouxe outros estudantes. Trouxe gravações, trouxe perguntas. Mas principalmente trouxe escuta. Cada um deles sentava comigo com respeito, como se estivesse diante de uma biblioteca ancestral. Isso me emocionava. Pela primeira vez, minha história era valorizada não como desgraça, mas como resistência. Meu livro com Carolina ficou pronto. É simples, com folhas coladas com fita e letras tortas. Mas é meu testamento, não de bens, porque esses nunca tive, mas de algo maior, a verdade. Nele, contei sobre os castigos, os filhos perdidos, as lágrimas escondidas, os nomes esquecidos de mulheres que viveram e morreram sem nunca serem lembradas. Também escrevi sobre os sorrisos raros, sobre o cheiro do mato molhado, sobre a esperança que, mesmo pisada, teimava em renascer. Quando o neto de Carolina me perguntou o que era escravidão, levei um tempo para responder. Ele tinha apenas 7 anos e olhos tão puros. Disse a ele: Escravidão é quando tiram tudo da gente, até o direito de sonhar. Mas mesmo assim, a gente sonha. Ele me olhou confuso e depois me abraçou. Esses abraços me curam. Na igreja, fizeram uma homenagem. Me chamaram para falar. Eu, que nunca subi num altar, fiquei ali na frente, diante de dezenas de pessoas. Disse que minha vida não foi bonita, mas foi verdadeira. Que a liberdade precisa ser mais que uma data no calendário. Precisa ser pão na mesa, chão para plantar, escola para os filhos e respeito na palavra. Chorei, e muitos choraram comigo. Naquela noite, sonhei com um campo aberto, sem cercas. Minha mãe estava lá. Meus filhos também, todos livres. Me chamavam pelo nome inteiro, Benedita dos Santos, e me diziam: agora sim você pode descansar. Sei que estou indo, e não me entristeço, porque sei que algo ficou, que minha dor não foi em vão, que minha história foi escrita com sangue, suor e finalmente com dignidade. Quando eu partir, quero ser lembrada não como vítima, mas como mulher que lutou até o fim. Que mesmo sem ter tido nada, deixou tudo. Uma história viva, um aviso, um chamado. Se você, que lê ou ouve essas palavras, lembrar de mim mesmo que só por um instante então eu não terei morrido. Meu nome é Benedita dos Santos. Fui escrava, fui invisível, fui calada, mas agora sou voz.